pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à nossa aula de hoje, quando encerraremos os nossos estudos sobre a pessoa natural. Há uma discussão doutrinária sobre quando é que começa a personalidade jurídica. Para o fim da personalidade jurídica há um consenso, ela se dá com a morte. E aí pergunto a vocês, quais são os efeitos da extinção da personalidade jurídica da pessoa? As consequências são a extinção dos seus direitos e das suas obrigações. Desta forma, a morte põe fim ao vínculo conjugal, encerra o poder familiar, encerra as obrigações personalíssimas da pessoa, com ressalva apenas de alguns direitos da personalidade que a gente viu que se prolongam, inclusive após a nossa morte. E como que se dá, então, o reconhecimento da morte pelo direito? Eu comento sempre com os meus alunos que para o direito existem 3 formas de morrer. A primeira delas é a morte real. A segunda é a morte presumida com declaração de ausência e a terceira é a morte sem declaração de ausência. Se isso gerou uma confusão para você, fique calmo, eu vou explicar cada um deles. A gente sabe, né, que para a medicina existe um jeito, morrer é encerramento das nossas atividades encefálicas. Mas no direito nem sempre a gente tem um corpo para atestar esta morte real, para atestar o encerramento das atividades encefálicas. É por isso que o direito compreende também a morte presumida. Mas vamos falar primeiro então da morte real. Como eu disse a vocês, a morte real ocorre quando eu tenho um corpo que possa ser atestada a morte. E qual é o documento que prova isso? A certidão de óbito, né? Então, é a certidão de óbito o documento que confirma, que prova a morte real do indivíduo. E a morte real está regulamentada no artigo 6º, primeira parte do Código Civil, que diz o seguinte: a existência da pessoa natural termina com a morte. Mas veja, como eu disse a vocês, nem sempre a gente tem um corpo que me possibilite atestar e confirmar esta morte real. E a solução está então na segunda parte do artigo 6º, que diz o seguinte: presume-se esta quanto aos ausentes no caso em que a lei autoriza a abertura da sucessão definitiva. E aí o artigo 7º regulamenta a morte presumida do indivíduo, que pode ser com declaração de ausência ou sem declaração de ausência. Veja, eu vou fazer a morte presumida com declaração de ausência quando eu não tenho um corpo, porque a pessoa simplesmente desapareceu. Mas veja, não é porque a pessoa simplesmente desapareceu que ela pode ser declarada morta. Existe todo um procedimento para isso e um prazo, né? É o decurso do tempo sem o retorno da pessoa que vai implicar na presunção da sua morte. É o indivíduo que saiu para trabalhar e não retornou para sua casa, desapareceu do seu domicílio, enfim, simplesmente some sem deixar notícias. E aí os artigos 22 e seguintes do CPC irão regulamentar como é que vai se dar a declaração da ausência e, por fim, a morte do indivíduo. Este procedimento é dividido em 3 fases. O primeiro deles, chamado de curadoria de bens do ausente. O segundo, a sucessão provisória e, por fim, a terceira etapa, que é a sucessão definitiva. A fase de curadoria de bens se dá tão logo a família noticie o desaparecimento da pessoa e requeira a nomeação de um curador. Não só a família, como também qualquer interessado ou mesmo o Ministério Público podem requerer a nomeação de um curador para os bens do ausente, né? Esse curador vai ter a função de administrar o patrimônio do desaparecido enquanto ele não retornar. E qual é o tempo que fica assim então nesta fase? Diz a lei que o prazo de curadoria é de 1 ano elevado para 3, caso o desaparecido tenha deixado um procurador, né? Então, se a pessoa simplesmente desapareceu sem procurador, 1 ano é o tempo que dura esse estágio de curadoria, elevando-se para 3, caso o desaparecido tenha deixado procurador. E havendo requerimento, o juiz prolatará então uma sentença declarando a abertura da sucessão provisória do indivíduo. Passados 180 dias dessa sentença, se o indivíduo deixou testamento, esse testamento poderá ser aberto e os bens do indivíduo serão então repassados aos seus herdeiros, que tomarão posse provisória dos bens, podendo deles usufruir, todavia jamais poderão alienar estes bens, se desfazer deles. Poderão usufruir, inclusive dos frutos, somente não poderão alienar. A alienação de bens do desaparecido somente será realizada mediante autorização judicial com a finalidade de evitar a ruína do desaparecido. E aí, passados 10 anos da sucessão provisória, é possível fazer então a abertura da sucessão definitiva. Ora, se o indivíduo não retornou, né, é certo que o decurso do tempo leva a crer que o indivíduo então tenha sim
falecido. E aí, este é o momento então que o indivíduo é declarado morto e é feita a abertura da sucessão definitiva, com a transferência em definitivo dos bens do desaparecido para os seus herdeiros. E nessa fase, sim, os herdeiros podem alienar, usar, fazer o que bem entenderem com o patrimônio do desaparecido. Duas situações que eu quero comentar aqui ainda com vocês. Se o desaparecido contar com mais de 80 anos na época do desaparecimento, este prazo de 10 anos para abertura da sucessão definitiva reduz-se a 5, né? Dada aí a expectativa de vida do brasileiro. E a outra situação que os alunos sempre me perguntam é a seguinte: prof, e se o indivíduo aparece, se ele retorna, como é que fica a questão do patrimônio dele? Bem, veja, se ele volta na fase de curadoria, na primeira fase, considerando que os bens foram simplesmente administrados, sem nenhuma venda, sem transferência de posse, nem propriedade para ninguém, o desaparecido então recebe os seus bens em sua integralidade no estágio em que estavam quando ele desapareceu. Se o desaparecido volta na fase de sucessão provisória, ele ainda assim receberá todos os seus bens, porque, como eu disse a vocês, não pode alienar o patrimônio na fase da sucessão provisória. Todavia, ele perde direito aos frutos que, porventura, os herdeiros tenham usufruído nesta fase. E se, por fim, o indivíduo volta, se o desaparecido retorna na fase de sucessão definitiva, ele receberá os seus bens no estado em que se encontram, tá? Perde aquilo que porventura foi alienado, perde direito aos frutos, e outra consequência, e claro, é a anulação da decisão que declarou a morte presumida do indivíduo, ok? E para finalizar a aula de hoje, vamos falar da morte presumida sem declaração de ausência. Ela está regulamentada no artigo 7º do Código Civil, hipótese em que eu não preciso aguardar o decurso do prazo e todos aqueles procedimentos descritos na etapa anterior, porque a pessoa ou estava em risco de vida e não foi encontrada após encerradas as buscas. É o caso, por exemplo, das pessoas que desaparecem com a queda de um avião, com uma grande tragédia, com desmoronamento de terras, que infelizmente acontece muito no Brasil. Enfim, né, a pessoa não é encontrada após encerradas as suas buscas e ela estava, assim, numa situação de risco. E a outra situação, um pouquinho mais remota, é quando o indivíduo foi para a guerra, digo remoto porque não estamos em um estado de guerra, né? Quando o indivíduo vai para a guerra e não retorna em até 2 anos após o término da guerra. Então, nessas duas hipóteses, em que a pessoa estava em risco de vida, mas não foi encontrada após o encerramento das buscas, ou se ela foi para a guerra e não voltou até 2 anos após encerrada a guerra, nessas situações, então, eu tenho a morte presumida sem declaração de ausência, porque muito embora eu não tenha um corpo físico para atestar o óbito, por outro lado, também não há justificativa para aguardar o decurso do tempo e todas aquelas etapas previstas para a declaração de ausência. E por hoje é isso, pessoal. Eu aguardo vocês na próxima aula. Até mais!